Pripyat, outrora um vibrante símbolo do progresso soviético, erguia-se como um testemunho da ambição humana. Construída em 1970 para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl, a cidade pulsava com vida. Suas amplas avenidas e lojas movimentadas refletiam um futuro brilhante. Famílias prosperavam, crianças brincavam e a comunidade florescia. Escolas e hospitais modernos atendiam às necessidades dos moradores. Pripyat era uma cidade modelo, oferecendo uma vida confortável. A energia juvenil de Pripyat era palpável. A cidade estava viva com sonhos e aspirações. A usina nuclear de Chernobyl fornecia empregos e um senso de propósito. Poucos poderiam imaginar a ameaça silenciosa que transformaria esta cidade em uma cidade fantasma. Em 26 de abril de 1986, o impensável aconteceu. Um teste de segurança de rotina na usina nuclear de Chernobyl deu terrivelmente errado, desencadeando uma explosão catastrófica que destruiu o reator número 4. A explosão liberou uma nuvem de material radioativo na atmosfera, contaminando a área circundante e lançando uma longa sombra sobre o futuro de Pripyat. O mundo assistiu com horror à medida que a escala do desastre se desenrolava. Confusão e medo tomaram conta dos moradores de Pripyat, que inicialmente foram orientados a manter a calma e permanecer em casa. Um tempo precioso foi perdido, enquanto a ameaça invisível da radiação se espalhava silenciosamente pela cidade. A evacuação tardia teria consequências devastadoras para a saúde e o bem-estar da população. A explosão marcou não apenas o fim de Pripyat como uma cidade próspera, mas também o início de uma longa e dolorosa jornada para seus habitantes. 36 horas após a explosão, a ordem finalmente chegou: evacuar Pripyat. Mais de 50.000 moradores foram forçados a abandonar suas casas, seus pertences e suas vidas como as conheciam. Disseram-lhes que voltariam em poucos dias, uma promessa que nunca seria cumprida. A evacuação apressada deixou para trás uma cidade fantasma, uma lembrança assombrosa das vidas interrompidas pelo desastre. As famílias lutavam para reunir pertences essenciais, deixando para trás bens e memórias preciosas. As ruas, antes cheias de risos e sons da vida cotidiana, agora estavam obstruídas por ônibus e caminhões, transportando evacuados para um futuro incerto. Enquanto os ônibus se afastavam, os moradores lançaram um último olhar saudoso para sua amada cidade, um paraíso perdido. A percepção de que talvez nunca mais voltassem afundou, um golpe devastador para suas esperanças e sonhos. O êxodo de Pripyat permanece como um testemunho do custo humano do desastre de Chernobyl, uma lembrança gritante do impacto devastador dos acidentes nucleares. Pripyat se tornou uma cidade fantasma, congelada no tempo. As ruas outrora movimentadas ficaram silenciosas, o riso das crianças substituído por um silêncio inquietante. Prédios de apartamentos vazios, suas janelas como olhos vazios, olhando para a paisagem deserta. A roda gigante, símbolo do espírito jovem da cidade, agora imóvel contra o céu, uma lembrança assustadora das alegrias e sonhos que foram abruptamente extintos. Os únicos sons são o farfalhar das folhas, o ranger de prédios em decomposição e o ocasional clique dos contadores Geiger, um lembrete constante da ameaça invisível que ainda persiste. A ausência de atividade humana amplifica a sensação de desolação, criando uma atmosfera estranha e perturbadora.
O parque de diversões abandonado, com sua roda gigante enferrujada e carrinhos de choque, permanece como um símbolo pungente da inocência perdida de Pripyat. O silêncio só é quebrado pelo vento assobiando pelas estruturas vazias, uma trilha sonora triste para o destino trágico da cidade. Dentro dos edifícios abandonados, os vestígios de uma vida passada são preservados de forma assustadora. Livros escolares abertos, brinquedos espalhados e fotografias de família capturam momentos de felicidade que agora parecem um sonho distante. Essas lembranças pungentes criam uma sensação de desconforto, como se os antigos habitantes pudessem retornar a qualquer momento. Os interiores decadentes oferecem um vislumbre da vida cotidiana das pessoas que antes chamavam Pripyat de lar. Pratos empilhados, roupas penduradas e pertences pessoais congelados no tempo. A natureza lentamente começou a recuperar Pripyat. Árvores e vegetação brotam de rachaduras no pavimento. Trepadeiras sobem pelas laterais dos edifícios, e a vida selvagem perambula livremente pelas ruas desertas. Essa transformação assustadora adiciona outra camada de surrealismo à cidade fantasma, confundindo os limites entre o mundo artificial e o natural. A vegetação invasora cria uma sensação de decadência e abandono, uma representação visual da passagem do tempo e do retorno gradual da cidade à natureza. Uma vasta zona de exclusão cerca Pripyat, uma área restrita estabelecida para proteger o mundo exterior da radiação persistente. Pontos de controle e barreiras controlam o acesso, e os visitantes devem seguir protocolos rígidos de segurança. A zona de exclusão serve como um lembrete gritante da ameaça invisível que ainda permeia a área. Uma presença constante que molda a paisagem e limita a atividade humana. A zona é um testemunho do impacto duradouro do desastre de Chernobyl. Uma barreira física que separa a área contaminada do resto do mundo. Os regulamentos rígidos e os protocolos de segurança ressaltam o perigo contínuo representado pela radiação remanescente. A presença da zona de exclusão aumenta a sensação de mistério e intriga em torno de Pripyat. O acesso restrito e o conhecimento da ameaça invisível contribuem para a atmosfera assustadora, tornando Pripyat um destino verdadeiramente único e assombroso. Histórias e lendas abundam sobre Pripyat, aumentando sua mística. Contos de atividades paranormais, fenômenos inexplicáveis e os espíritos remanescentes daqueles que morreram no desastre circulam entre visitantes e moradores locais. Esses relatos sussurrados se misturam à história factual da cidade, criando uma rica tapeçaria de intriga e especulação. Algumas histórias falam de aparições fantasmagóricas, vistas vagando pelas ruas desertas, enquanto outras falam de ruídos estranhos e ocorrências inexplicáveis dentro dos edifícios abandonados. Esses relatos, sejam verdadeiros ou fabricados, contribuem para a atmosfera assombrosa de Pripyat, adicionando uma camada de mistério ao cenário já assustador. Seja enraizado em fatos ou ficção, esses contos contribuem para o legado único e assombroso de Pripyat. Pripyat permanece como uma lembrança assombrosa das consequências devastadoras do erro humano e do impacto duradouro dos desastres nucleares. A cidade fantasma serve como um memorial às vidas perdidas e às comunidades para sempre alteradas pelo acidente de Chernobyl. É uma prova do poder da natureza e da resiliência do espírito humano diante de uma tragédia inimaginável. A cidade abandonada serve como um aviso para as gerações futuras sobre os perigos do avanço tecnológico desenfreado
e a importância de práticas responsáveis de energia nuclear. As ruas silenciosas e os prédios vazios de Pripyat falam muito sobre o custo humano de tais desastres, um lembrete gritante da necessidade de vigilância e cautela.